Durante anos, Dona Marta fez a mesma coisa todas as noites. Antes de dormir, ela se ajoelhava ao lado da cama e fazia sempre a mesma oração. Senhor, cuida do meu filho onde ele estiver e traz ele de volta para casa. O problema é que o filho dela tinha ido embora sem deixar endereço, sem dar notícia, sem avisar quando voltaria. E ninguém sabia onde ele estava. Alguns diziam que ele tinha se perdido na vida. Outros diziam que ele nunca mais voltaria. Os anos passaram e a casa foi ficando cada vez mais silenciosa. Mas Dona Marta nunca deixou de orar, nem uma noite sequer. Era uma casa simples, de paredes claras já desgastadas pelo tempo, com um quintal pequeno onde cresciam 2 pés de goiaba e um canteiro de flores que ela cuidava com paciência todos os dias. Ali, viveram apenas os 2 durante muitos anos, ela e Daniel. Desde pequeno, ele era um menino inquieto, não maldoso nem desobediente demais, mas com um jeito apressado de viver, como se o mundo fosse grande demais para caber dentro daquela casa pequena. Dona Marta trabalhava muito, lavava roupa para fora, passava roupa para as vizinhas, e quando aparecia serviço, ajudava na limpeza de casas do bairro. Não era fácil, mas nunca deixou faltar comida na mesa. Daniel cresceu vendo a mãe sair cedo e voltar cansada no fim da tarde, sempre com um sorriso tranquilo e a mesma pergunta: "Você já comeu, meu filho?" Ele respondia que sim, mesmo quando não tinha comido direito. Não queria que ela se preocupasse. Quando Daniel fez 16 anos, começou a mudar. Primeiro foram as amizades novas. Depois vieram as saídas cada vez mais frequentes. Voltava tarde. Às vezes nem voltava. Dona Marta percebia, mas não brigava. Sentava na beira da cama dele quando ele chegava e perguntava com calma: "Está tudo bem com você?" Ele respondia rápido: "Está sim, mãe", mas não olhava nos olhos dela. E uma mãe percebe essas coisas. Percebe quando o filho está escondendo alguma dor. Percebe quando alguma coisa está fora do lugar. Foi nessa época que Dona Marta começou a orar mais. Antes ela já orava, como sempre tinha feito. Mas agora era diferente. Agora havia um peso no coração que ela não conseguia explicar, só conseguia sentir. Todas as noites, antes de dormir, ela ajoelhava ao lado da cama e dizia as mesmas palavras: "Senhor, cuida do meu filho, guarda os passos dele e não deixa ele se perder." Daniel nunca parou para ouvir. Algumas noites chegava tarde e via a luz do quarto da mãe ainda acesa. Outras vezes, passava pelo corredor e escutava a voz baixa dela falando sozinha. Mas não dava importância. Era jovem. Achava que sabia cuidar da própria vida. Achava que nada de ruim poderia acontecer com ele. Até que um dia, sem avisar, foi embora. Não houve briga. Não houve gritos. Não houve despedida. Apenas um bilhete em cima da mesa da cozinha. "Não se preocupa comigo. Eu vou ficar bem." Dona Marta encontrou o bilhete cedo, antes de sair para trabalhar. Leu uma vez, depois leu outra. E ficou parada ali por um longo tempo, segurando o papel nas mãos. A casa parecia grande demais de repente. Silenciosa demais. Vazia demais. Naquela noite, pela primeira vez, a oração demorou mais tempo que o normal. A voz saiu fraca, quase como um sussurro. "Senhor, vai com ele. Onde ele estiver, cuida do meu filho e traz ele de volta para casa." Ela chorou em silêncio naquela noite, e a casa ficou mais vazia do que nunca. Mas a oração continuou, todas as noites, sem falhar nenhuma. O quarto de Daniel continuou arrumado do mesmo jeito. A cama feita, o travesseiro no lugar, as poucas roupas dobradas dentro da gaveta. Dona Marta não mexia em nada. Era como se, mantendo tudo igual, ele pudesse voltar a qualquer momento e encontrar exatamente o que havia deixado. As vizinhas perceberam a ausência. No começo perguntavam. Com o tempo, os comentários tomaram o lugar das perguntas. Alguns diziam que ele tinha ido para a cidade grande. Outros diziam que tinha se envolvido com gente errada.
Havia até quem dissesse que ele nunca mais voltaria. Dona Marta escutava tudo em silêncio. Nunca respondia. Nunca discutia. Mas toda noite fazia a mesma coisa. Depois de apagar as luzes da casa, ela entrava no quarto, sentava um instante na beira da cama e respirava fundo, como se juntasse forças para continuar. Então ajoelhava devagar. Os joelhos já não eram os mesmos de antes. Às vezes doíam, às vezes tremiam um pouco, mas ela ajoelhava assim mesmo e orava. Senhor, se ele estiver com fome, manda alguém ajudar. Se ele estiver sozinho, fica perto dele. E se ele estiver perdido, mostra o caminho de volta. Os meses viraram anos. O cabelo de Dona Marta foi ficando mais branco, as mãos mais marcadas pelo tempo, o corpo mais cansado. Mas a oração nunca mudou. Nos aniversários, ela ainda fazia um bolo simples, como sempre tinha feito. Colocava sobre a mesa e ficava olhando em silêncio, sem coragem de cortar o primeiro pedaço. Dizia baixinho: "Parabéns, meu filho, onde você estiver." No Natal era ainda mais difícil. A casa ficava limpa e organizada, como se fosse receber visita. Mas ninguém vinha. A mesa tinha poucos pratos, pouca comida, muito silêncio e muita saudade. Mesmo nos dias mais difíceis, antes de dormir, Dona Marta ajoelhava, porque no fundo do coração havia uma certeza que ninguém conseguia arrancar dela. Deus sabia onde Daniel estava, mesmo quando ela não sabia, mesmo quando ninguém sabia. E essa certeza era o que a mantinha de pé. Certa tarde, uma vizinha perguntou sem maldade: "A senhora ainda acha que ele volta?" Dona Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com calma: "Enquanto eu estiver orando, ainda tem caminho de volta." Naquela noite, a voz saiu quase como um sopro: "Senhor, eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe. E isso é o suficiente para mim." Quando Daniel saiu de casa naquela manhã, acreditava que estava começando uma vida melhor. Levava apenas uma mochila pequena com algumas roupas, um pouco de dinheiro guardado e a certeza de que precisava tentar algo diferente. Não queria continuar vendo a mãe trabalhar tanto. Achava que indo embora, conseguiria ajudar mais rápido. Mas o mundo era maior e mais difícil do que ele imaginava. Nos primeiros meses, tudo parecia possível. Conseguiu um trabalho simples em um depósito, carregando caixas o dia inteiro. O serviço era pesado, mas o dinheiro ajudava a pagar um quarto pequeno que dividia com outros rapazes. À noite, deitado na cama estreita, ele pensava na casa. Pensava no cheiro da comida feita pela mãe. Pensava na voz dela chamando pelo nome. Mas afastava esses pensamentos rapidamente. Dizia para si mesmo que tinha feito a escolha certa, que precisava continuar, que não podia voltar de mãos vazias. Com o tempo, o trabalho acabou. O depósito fechou sem aviso. Daniel passou semanas procurando serviço, batendo de porta em porta, esperando respostas que nunca vinham. O dinheiro foi acabando devagar. Primeiro ele deixou de comprar algumas coisas. Depois passou a economizar na comida, até que um dia percebeu que não tinha quase nada. Foi nessa época que começaram as amizades erradas. Havia homens que ficavam na praça e diziam que sempre existe um jeito fácil de ganhar dinheiro. No começo, Daniel recusou. Ainda lembrava dos conselhos da mãe. Mas o tempo foi passando, e a necessidade começou a falar mais alto. Ele fez coisas das quais depois sentiu vergonha. Pequenos serviços errados. Pequenas escolhas que pareciam sem importância no começo, mas que deixavam o coração cada vez mais pesado. Algumas noites não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto escuro, pensando em como tinha chegado até ali. E sempre, sem entender porquê, uma lembrança voltava. A imagem da mãe ajoelhada ao lado da cama. O quarto simples, a luz fraca, a voz baixa. Na época, ele não tinha dado importância a tudo aquilo. Agora aquela lembrança aparecia de repente, viva dentro da cabeça, acompanhada de uma sensação estranha, como se alguém estivesse olhando por ele, como se não estivesse completamente sozinho. Mas logo o barulho das ruas afastava tudo.
E a vida continuava. Um trabalho aqui, outro ali. Mudanças constantes. Cidades diferentes. Rostos que vinham e iam. Mas havia algo que nunca mudava. De vez em quando, sem motivo aparente, uma frase surgia na mente. Volta para casa. Ele tentava ignorar. Dizia para si mesmo que não podia voltar daquele jeito, sem dinheiro, sem conquistas, sem nada para mostrar. E então continuava andando, como se fugir fosse mais fácil do que enfrentar a própria história. Mas no fundo do coração, Daniel carregava um peso que nunca diminuía. A sensação de que alguém estava esperando por ele, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tantos erros, mesmo depois de tantos anos longe de casa. Foi numa noite fria que ele percebeu que não podia continuar daquele jeito. Não havia nada de especial naquele dia. Nenhuma briga, nenhuma notícia ruim. Apenas mais um dia difícil como tantos outros já tinham sido. Ele tinha passado a tarde inteira tentando conseguir trabalho e não encontrou nada. O pouco dinheiro que ainda tinha mal dava para uma refeição simples. O quarto era pequeno, com paredes manchadas pelo tempo e uma janela estreita que deixava entrar um vento frio durante a noite. Daniel sentou na beira da cama e ficou olhando para as próprias mãos. Mãos cansadas, marcadas, diferentes das mãos de quando saiu de casa. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu um peso diferente no peito. Não era apenas cansaço físico, era vazio. Um silêncio por dentro que parecia maior do que qualquer distância percorrida. Ele abaixou a cabeça e ficou assim por muito tempo, sem pensar em nada, sem forças para nada, até que a lembrança voltou com mais força do que nunca. A imagem da mãe ajoelhada ao lado da cama. O quarto simples, a luz fraca, a voz baixa. Naquela noite a lembrança não foi embora rápido como das outras vezes. Ficou ali, clara, presente, viva. E junto com ela veio uma frase, como se tivesse sido colocada dentro do coração. Volta para casa. Daniel levantou a cabeça devagar. Olhou ao redor do quarto vazio. Não havia ninguém. O silêncio era completo. Mesmo assim, aquela frase continuava ali dentro. De repente, todos os anos longe de casa pareceram pesados demais. As escolhas erradas, as noites difíceis, a solidão que havia se tornado sua companheira constante. Tudo veio junto de uma vez só. E pela primeira vez desde que tinha ido embora, Daniel chorou. Não foi um choro alto, nem desesperado. Foi silencioso, como se estivesse saindo de um lugar muito profundo. Ele passou a mão no rosto e respirou devagar. E naquele momento, entendeu uma coisa simples que deveria ter entendido muito antes. Não precisava voltar com dinheiro. Não precisava voltar com conquistas. Não precisava voltar com respostas prontas. Só precisava voltar. Naquela mesma noite ele tomou a decisão. Arrumou a mochila com as poucas coisas que ainda tinha. Dobrou as roupas com cuidado. Sentou um instante na beira da cama em silêncio, como se estivesse se despedindo daquela vida. Antes de apagar a luz, disse baixinho, quase sem perceber: Deus, se o Senhor ainda estiver me ouvindo, me ajuda a chegar em casa. Foi a primeira oração que Daniel fez em muitos anos. E naquela mesma noite, bem longe dali, Dona Marta ajoelhava outra vez ao lado da cama, sem saber que algo tinha mudado, sem saber que a resposta estava mais perto do que nunca, mas continuava orando como sempre. Senhor, traz meu filho de volta. Daniel saiu ainda antes do amanhecer. A cidade estava silenciosa, com poucas pessoas nas ruas, e o céu começando a clarear devagar. A mochila era leve. Levava poucas roupas e quase nada de dinheiro. Mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava indo na direção certa. Caminhou até a rodoviária com passos lentos, como se ainda estivesse tentando acreditar no que estava fazendo. Comprou a passagem mais barata que encontrou e sentou num banco de madeira esperando o horário do ônibus. Ao redor dele, pessoas chegavam e partiam, malas sendo arrastadas pelo chão, conversas baixas. Mas Daniel parecia distante de tudo aquilo. Quando o ônibus chegou,
Ele entrou e escolheu um lugar perto da janela. Encostou a cabeça no vidro e ficou olhando a paisagem passar. Campos, estradas longas, casas isoladas, pequenas cidades que surgiam e desapareciam pelo caminho. As horas passaram devagar. Lembranças antigas voltavam com força. O quintal com o pé de goiaba, a mesa simples da cozinha, o cheiro de café fresco pela manhã e a voz da mãe chamando por ele. Daniel fechou os olhos. E outra vez a frase apareceu dentro dele. Volta para casa. Dessa vez ele não tentou afastar. Apenas deixou que ficasse ali. Quando o ônibus finalmente chegou, já era noite. Daniel desceu com passos lentos. A cidade parecia menor do que ele lembrava. Mais silenciosa, mais tranquila. Caminhou pelas ruas conhecidas. Algumas casas estavam diferentes. Algumas lojas tinham fechado. Mas o caminho até a casa ele ainda sabia de cor. Quando virou a última esquina, o coração começou a bater mais forte. Lá estava. A mesma casa simples. As mesmas paredes claras já marcadas pelo tempo. A mesma porta. A mesma janela. Uma luz fraca acesa lá dentro. Daniel parou alguns metros antes do portão. Ficou olhando em silêncio, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse de repente. Respirou fundo. Passou a mão no rosto e caminhou devagar até a porta. Levantou a mão para bater. Hesitou. O coração pesado. Fechou os olhos e finalmente bateu. Uma vez, depois outra. Do lado de dentro, passos lentos começaram a se aproximar. Dona Marta ouviu as batidas na porta. Já era noite e ela não esperava ninguém. Ficou alguns segundos parada. Depois levantou devagar da cadeira onde estava sentada e caminhou até a porta. Os passos eram lentos, não pela idade apenas, mas por uma sensação difícil de explicar, como se o coração tivesse percebido alguma coisa antes da mente entender. Ela segurou a maçaneta por um instante, respirou fundo e abriu a porta. Daniel estava ali, parado, com a mochila nas costas, mais magro, mais velho, com o rosto marcado pelos anos vividos longe. Por alguns segundos nenhum dos dois disse nada. Dona Marta levou a mão à boca. Os olhos começaram a se encher de lágrimas antes mesmo que ela conseguisse falar. Daniel abaixou a cabeça, como se fosse novamente o menino que tinha feito algo errado, e disse baixinho: "Mãe, desculpa." A voz falhou no final da palavra. Dona Marta deu um passo à frente. Tocou o rosto dele com as mãos trêmulas, como se precisasse ter certeza de que era real. E então o abraçou. Um abraço apertado, silencioso, como se estivesse guardando de volta algo que nunca tinha deixado de ser dela. Daniel começou a chorar. Um choro preso por muitos anos. O rosto encostado no ombro da mãe. Sem vergonha. Sem palavras. Sem explicações. E Dona Marta apenas o segurava com força, como tinha feito quando ele era pequeno. Depois de um tempo, ela disse baixinho: "Eu sabia que você voltava." Daniel se afastou um pouco e olhou para ela. Os olhos vermelhos, o rosto cansado. Perguntou: "Como a senhora sabia?" Ela respondeu com simplicidade: "Porque eu pedi para Deus cuidar de você. Todos os dias, meu filho. Todos os dias." Daniel ficou em silêncio por um momento. Respirou fundo e disse devagar: "Teve noites que eu não sabia para onde ir. Dias que parecia que tudo tinha acabado. Mas sempre vinha uma coisa na minha cabeça, como se alguém estivesse falando comigo. Volta para casa, sua mãe está orando por você." As lágrimas voltaram aos olhos de Dona Marta. Ela segurou a mão do filho e disse com voz baixa: "Era Deus mostrando o caminho." Eles entraram juntos. A casa continuava simples, mas agora já não parecia vazia. Dona Marta colocou água para esquentar, cortou um pedaço de pão, arrumou a mesa como fazia tantos anos antes. Daniel sentou na mesma cadeira de sempre. E pela primeira vez em muito tempo sentiu paz. Uma paz que não vinha de ter chegado com dinheiro no bolso ou com a vida resolvida.
Vinha de estar de volta ao único lugar onde sempre pertenceu. Mais tarde, antes de dormir, Dona Marta entrou no quarto. Ajoelhou ao lado da cama como tinha feito durante tantos anos. Mas naquela noite a oração foi diferente. A voz saiu suave, cheia de gratidão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe meu filho de volta. E pela primeira vez em muitos anos, ela não pediu. Apenas agradeceu, porque tinha entendido uma coisa que nunca mais esqueceria. Uma mãe pode não saber onde o filho está, mas Deus sabe. E nenhuma oração feita com fé se perde pelo caminho. Se essa história tocou seu coração, escreva aqui nos comentários. Uma mãe nunca para de orar. E se você acredita na força da oração, se inscreva no canal Fé em Contos. Aqui, cada história fortalece a fé e aquece o coração. A oração feita com fé pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16